O indivíduo e a coletividade. Interrogante. Não sei exatamente como formular esta pergunta, mas tenho um forte sentimento de que as relações entre o indivíduo e a coletividade, duas entidades opostas, têm sido, até hoje, um longo desfile de males. A história do mundo, do pensamento, da civilização é, afinal de contas, a história das relações entre essas duas entidades opostas. Em todas as sociedades, o indivíduo é mais ou menos suprimido e ele tem de obedecer e adaptar-se ao padrão que os teóricos determinaram. O indivíduo está sempre tentando libertar-se desses padrões e o resultado é uma batalha contínua entre ambas as entidades. As religiões falam da alma individual como coisa separada da alma coletiva. Põem em relevo o indivíduo. Na moderna sociedade, que se tornou tal mecânica e padronizada e coletivamente atuante, o indivíduo anda à procura de sua própria identidade, a indagar o que ele é, a afirmar-se. A luta nunca leva a parte alguma. O que pergunto é: que é que está errado em tudo isso? Krishnamurti. A única coisa que realmente importa é que, no viver, haja uma ação preveniente da bondade, do amor e da inteligência. A bondade é individual ou coletiva? O amor pessoal ou impessoal? A inteligência vossa, minha ou de outro? Se é vossa ou minha, nesse caso não há inteligência, nem amor, nem bondade. Se a bondade é uma coisa relacionada com o indivíduo ou com a coletividade, conforme a preferência ou o julgamento pessoal de cada um, então já não é bondade. A bondade não se encontra no quintal do indivíduo, nem no vasto campo da coletividade. A bondade só floresce livre de ambos. Quando há essa bondade, esse amor e essa inteligência, a ação não tem então referência ao indivíduo ou à coletividade. Como nos falta a bondade, dividimos o mundo em indivíduo e coletividade, dividindo ainda a coletividade em inumeráveis grupos, conforme a religião, a nacionalidade e a classe. Depois de criarmos essas divisões, tentamos promover a união mediante a formação de novos grupos que, por sua vez, são separados de outros grupos. Supõe-se que as grandes religiões existem para promover a fraternidade humana, entretanto, na realidade a impedem. Estamos sempre tentando reformar o que já se acha corrompido. Não erradicamos a corrupção fundamentalmente, mas tratamos simplesmente de reajustá-la. Interrogante. Quereis dizer que não devemos desperdiçar tempo em intermináveis especulações sobre o indivíduo e a coletividade, ou em provar que são entidades diferentes ou idênticas? Quereis dizer que só a bondade, o amor e a inteligência são importantes e se encontram fora da esfera do indivíduo ou da coletividade? Krishnamurti. Exatamente. Interrogante. A verdadeira questão parece ser, então, como podem o amor, a bondade e a inteligência atuar no viver de cada dia? Krishnamurti. Se atuam, então a questão do indivíduo e da coletividade é académica. Interrogante. Como podem atuar? Krishnamurti. Só podem atuar num estado de relação. Toda a existência é relação. O principal, portanto, é nos tornarmos cônscios de nossas relações com todas as coisas e pessoas e vermos como, nessas relações, o eu nasce e atua. Esse eu, tanto é coletivo como individual. É o eu que separa. É o eu que atua, coletivamente ou individualmente. O eu que cria o céu e o inferno. Estar cônscio dele é compreendê-lo. E a compreensão dele é o seu fim. Seu findar é bondade, amor e inteligência. Meditação e energia. Interrogante. Desejo nesta manhã penetrar o significado ou sentido mais profundo da meditação. Pratiquei muitas das formas de meditação, inclusive um pouco de Zen. Há várias escolas que nos ensinam percebimento, mas todas elas parecem um tanto superficiais.
Assim, não seria melhor deixá-las de parte para entrarmos na matéria mais profundamente? Krishnamurti. Devemos também deixar de parte a importância que atribuímos à autoridade. Porque, na meditação, qualquer forma de autoridade, seja a nossa própria, seja de outrem, se torna um empecilho, um obstáculo à liberdade, ao novo. Assim, a autoridade, o ajustamento e a imitação devem ser postos de parte completamente. De outro modo, ficaremos meramente imitando, seguindo o que se disse, e isso torna a mente muito embotada e inerte. Nisso, não há liberdade. A experiência do passado poderá guiar-vos, dirigir-vos ou abrir-vos um novo caminho, mas, ainda assim, deve ser posta de parte. Só então é possível penetrar-se nesta coisa tão profunda e importante que se chama meditação. A meditação é a essência da energia. Interrogante. Há muitos anos que procuro não me tornar um escravo da autoridade de alguém ou de algum padrão. Naturalmente, estou exposto ao perigo de enganar a mim próprio, mas, provavelmente, à medida que formos prosseguindo, conseguirei esclarecer-me. Entretanto, quando dizeis que a meditação é a essência da energia, que entendeis pelas palavras energia e meditação? Krishnamurti. Todo movimento de pensamento, toda a ação, exige energia. Tudo o que fazeis ou pensais requer energia. E essa energia pode dissipar-se por efeito do conflito, de pensamentos desnecessários e atividades sentimentais e emocionais. A energia se dissipa com o conflito que surge na dualidade, no eu e não eu, na separação entre o observador e a coisa observada, entre o pensador e o pensamento. Quando cessa o desperdício, há uma qualidade de energia que se pode chamar percebimento. Percebimento sem avaliação, julgamento, condenação ou comparação. Uma atenta observação. Um ver as coisas exatamente como são, tanto interior como exteriormente, sem a interferência do pensamento que é o passado. Interrogante. Isso é muito difícil de compreender. Se não houvesse pensamento, poderia eu reconhecer uma árvore, minha esposa, meu vizinho? O reconhecimento é necessário, pois não? Quando olhamos uma árvore ou uma mulher que mora ao lado. Krishnamurti. Quando observais uma árvore, é necessário o reconhecimento? Quando olhais aquela árvore, dizeis que é uma árvore ou apenas a olhais? Se começais a reconhecê-la como um olmo, um carvalho ou uma mangueira, então o passado está interferindo na observação direta. Da mesma maneira, quando olhais vossa esposa, se olhais com lembranças de aborrecimento ou prazeres, não a estáis olhando realmente. Porém, estáis olhando a imagem que em vossa mente tendes a respeito dela. Essa imagem impede a percepção direta. A percepção direta não tem necessidade do reconhecimento. O reconhecimento externo de vossa esposa, de vossos filhos, de vossa casa ou de vosso vizinho é naturalmente necessário, mas porque deve haver interferência do passado nos olhos, na mente e no coração. Essa interferência não nos impede de ver claramente? Quando condenais uma coisa ou sobre ela tendes uma opinião, essa opinião ou preconceito deforma a observação. Interrogante. Sim, percebo. De fato, essa forma sutil de reconhecimento desfigura o que vemos. Dizeis que todas essas interferências do pensamento são desperdício de energia. Recomendais observar sem nenhuma forma de reconhecimento, de condenação, de julgamento. Observar sem dar nome, porque o dar nome, o reconhecimento, a condenação são desperdício de energia. Isso é real e logicamente compreensível. Depois temos o segundo ponto, que é a divisão. A separação, ou, melhor, como tendes repisado em vossas palestras, o espaço existente entre o observador e a coisa observada, o qual cria dualidade. Dizeis que isso é também um desperdício de energia e causa conflito. Acho muito lógico o que dizeis, mas parece-me dificílimo remover esse espaço, estabelecer a harmonia entre o observador e a coisa observada. Como é possível isso?
Krishnamurti. Não há nenhum como. O como significa sistema, método, uma prática que se torna mecânica. Repito, precisamos deixar de dar importância à palavra como. Interrogante. É isso possível? Se sei que a palavra possível supõe um futuro, um esforço, um lutar para estabelecer a harmonia, mas temos de empregar certas palavras. Espero possamos transcendê-las e assim pergunto. É possível estabelecer a união entre o observador e a coisa observada? Krishnamurti. O observador está sempre a projetar a sua sombra naquilo que observa. Assim, temos de compreender a estrutura e a natureza do observador e não estabelecer a união dos dois. Temos de compreender o movimento do observador porque, com essa compreensão, talvez o observador deixe de existir. Temos de examinar o que é observador. Ele é o passado, com todas as suas memórias conscientes e inconscientes, sua herança racial, sua experiência acumulada, chamada conhecimento, suas reações. O observador é, com efeito, a entidade condicionada. É ele que afirma que ele é e eu sou, protegendo-se, resiste, domina, busca conforto e segurança. O observador se separa como coisa diferente daquilo que observa interior ou exteriormente. Isso origina uma dualidade e dessa dualidade vem conflito, desperdício de energia. Para nos mantermos conscientes do observador, de seu movimento, de sua atividade egocêntrica, suas asserções, seus preconceitos, devemos perceber todos esses movimentos inconscientes que criam um sentimento separatista, o sentimento de diferença. Cumpre observá-lo sem nenhuma espécie de avaliação, sem gostar nem não gostar, observá-lo simplesmente na vida diária, nas suas relações. Quando essa observação é clara, não se está então livre do observador? Interrogante. Estás dizendo, Senhor, que o observador é na realidade o ego? Estás dizendo que o ego, enquanto existe, tem de resistir, de dividir, de separar-se, porquanto nessa separação, nessa divisão, ele se sente vivo? Ela lhe dá vitalidade para resistir, para lutar, e ele já se acostumou a essa batalha, é sua maneira de viver. Não estás dizendo que esse ego, esse eu, deve dissolver-se mediante a observação, sem nenhuma tendência para gostar ou não gostar, sem opinião ou julgamento, unicamente a observação desse eu em ação? Mas isso é possível? Posso olhar-me tão completa e verdadeiramente sem nada deformar? Dizeis que quando estou olhando a mim mesmo com essa clareza, não há nenhum movimento por parte do eu. E dizeis que isso faz parte da meditação? Krishnamurti. Naturalmente, isso é meditação. Interrogante. Essa observação, sem dúvida, requer extraordinária autodisciplina. Krishnamurti, que entendeis por autodisciplina? Entendeis disciplinar o eu? Metê-lo numa camisa de força? Ou entendeis aprender a respeito do eu? O eu que afirma, que domina, que é ambicioso, violento, etc. Aprender a respeito dele? O aprender em si é disciplina. A palavra disciplina significa aprender. E quando há aprender e não acumular, quando há o verdadeiro aprender que requer atenção, esse aprender cria a sua disciplina própria, sua própria atividade, suas próprias dimensões. Não há, pois, disciplina como coisa imposta. Quando há aprender, não há imitação, nem ajustamento, nem autoridade alguma. Se é isso que entendeis pela palavra disciplina, então, por certo, estás livre para aprender. Interrogante. Estás-me levando para muito longe e talvez muito fundo, e não posso acompanhar-vos bem no que respeita a esse aprender. Vejo muito claramente que o ego, na qualidade de observador, deve desaparecer. Logicamente, assim deve ser, para que não haja conflito algum. Isso está perfeitamente claro, mas dizeis que essa própria observação é aprender. Ora, no aprender há sempre acumulação que se torna o passado. Aprender é um processo de acrescentamento, mas aparentemente estás dando a esta palavra um significado todo diferente. Pelo que aprendi, estás dizendo que aprender é um movimento constante sem acumulação.
É exato isso? Pode haver aprender sem acumulação? Krishnamurti. O aprender em si próprio é a ação. O que em geral acontece é que, depois de aprendermos, atuamos com base no aprendido. Há, portanto, separação entre o passado e a ação e, por conseguinte, conflito entre o que deveria ser e o que é, ou entre o que foi e o que é. O que dizemos é que pode haver ação no próprio movimento do aprender, que aprender é atuar, não é ter aprendido e depois atuar. Muito importa compreender isso, porque o ter aprendido e o atuar na base dessa acumulação é a essência mesmo do eu, do ego, ou o nome que preferires. O eu é a própria essência do passado, e o passado invade o presente e, portanto, o futuro. Nisso há constante divisão. Onde há aprender, há movimento constante, não há acumulação que se torne eu. Interrogante. Mas, no campo tecnológico, tem de haver conhecimento acumulado. Não se pode atravessar de avião o Atlântico ou dirigir um automóvel ou mesmo fazer a maioria das coisas triviais de cada dia sem esse conhecimento. Krishnamurti. De certo que não, senhor. Esse conhecimento é absolutamente necessário, mas estamos falando a respeito do campo psicológico onde opera o eu. O eu pode servir-se do conhecimento tecnológico para conseguir alguma coisa, um emprego ou prestígio. O eu pode servir-se desse conhecimento para funcionar, mas se nesse funcionar o eu interfere, as coisas começam a andar mal, porque por meio da técnica o eu está buscando posição. Assim, no campo científico, o eu não está interessado apenas no conhecimento, dele está servindo para obter outra coisa. É como um músico que se serve do piano para tornar-se famoso. O que lhe interessa é a fama e não a beleza da música em si própria ou por si própria. Não estamos dizendo que devemos lançar fora o conhecimento tecnológico. Pelo contrário, quanto mais conhecimento tecnológico houver, tanto melhores serão as condições de vida. Mas assim que o eu começa a utilizar-se dele, as coisas passam a andar mal. Interrogante. Creio que começo a compreender-vos. Estais dando um significado e uma dimensão completamente diferentes à palavra aprender. Um significado maravilhoso, começo a percebê-lo. Estais dizendo que a meditação é o movimento de aprender e que nele há liberdade para aprender a respeito de qualquer coisa. Não só a respeito da meditação, mas também a respeito de nossa maneira de viver, de conduzir um automóvel, de comer, de falar, de tudo. Enfim, Krishnamurti, como dissemos, a essência da energia é a meditação. Por outras palavras, enquanto existe meditador, não haverá meditação. Se o meditador tenta alcançar um estado descrito por outros, uma certa e fugaz experiência. Interrogante. Se me permitis a interrupção, senhor, estás dizendo que o aprender deve ser constante, um fluir, uma linha ininterrupta, de modo que aprender e agir são uma só coisa ou um movimento constante. Não sei que palavra empregar, mas certamente compreendeis o que quero dizer. No momento em que ocorre uma quebra da continuidade entre o aprender, a ação e a meditação, essa quebra é uma desarmonia, é conflito. Nessa quebra torna-se existente o observador e a coisa observada e daí todo o desperdício de energia. É isso que queres dizer? Krishnamurti, sim, é isso. A meditação não é um estado, é um movimento, assim como a ação é movimento. E, como acabamos de dizer, quando separamos a ação do aprender, o observador se intromete entre o aprender e a ação. Então, ele se torna importante. Então, ele se serve da ação e do aprender por motivos outros. Quando o aprender é claramente compreendido como um movimento harmônico do agir, do aprender e da meditação, não há desperdício de energia e esta é que é a beleza da meditação. O aprender é muito mais importante do que a meditação ou a ação. Para aprender, necessita-se de liberdade completa, não só conscientemente, mas profundamente, interiormente, liberdade total. E, na liberdade, verifica-se esse movimento de aprender, agir, meditar como um todo harmônico.
A meditação é realmente uma coisa sagrada e sua beleza reside nela própria e não fora dela. Cessação do pensamento. Interrogante. Desejo saber o que entendeis por cessação do pensamento. Sobre o assunto, conversei com um amigo e disse-me ele que isso deve ser alguma extravagância oriental. Para ele, o pensamento é a mais alta forma da inteligência e da ação, o próprio sal da vida. Uma coisa indispensável. Ele criou a civilização e nele estão baseadas todas as relações. Isso todos nós admitimos, do mais sublime pensador ao mais humilde trabalhador. Se não estamos pensando, estamos dormindo, vegetando ou sonhando acordados. Somos vazios, insensíveis e estéreis, mas, quando despertos, estamos pensando, atuando, vivendo, disputando. São esses os dois únicos estados que conhecemos? Dizeis que devemos transcender ambas as coisas, o pensamento e a vazia inatividade. O que quereis dizer com isso? Krishnamurti. Para dizê-lo com muita simplicidade, o pensamento é a reação da memória, do passado. O passado é uma infinidade ou um segundo atrás. Quando o pensamento atua, é o passado que está a atuar, como memória, como experiência, como conhecimento, como oportunidade. A vontade é o desejo baseado nesse passado e dirigido para o prazer ou para a fuga à dor. Quando o pensamento está funcionando, ele é o passado e, por conseguinte, não há um viver novo. O passado é que está vivendo no presente, modificando a si próprio e ao presente. Dessa maneira, não há nada novo na vida e, quando se quer descobrir alguma coisa nova, o passado deve estar ausente. A mente não deve estar atravancada de pensamentos, medo, prazer, etc. Só quando a mente se acha desimpedida, pode surgir o novo. E por essa razão dizemos que o pensamento deve manter-se quieto, funcionando apenas quando deve funcionar, objetivamente, eficazmente. Toda a continuidade é pensamento. Quando há continuidade, não há nada novo. Percebeis quanto isso é importante? É uma questão que concerne à própria vida. Ou uma pessoa vive no passado ou vive de maneira totalmente diferente. Eis o ponto essencial. Interrogante. Creio que percebo o que quereis dizer, mas de que maneira posso pôr fim ao pensamento? Quando ouço o melro cantar, o pensamento me diz que o melro está cantando. Quando percorro a rua, o pensamento me diz que estou percorrendo a rua e me informa de tudo o que vejo e reconheço. Quando me ocupo com a ideia de não pensar, é ainda o pensamento quem faz esse jogo. Tudo o que tem significação, toda a compreensão, toda a comunicação é pensamento. Até quando não estou eu em comunicação com outra pessoa? Estou em comunicação comigo mesmo. Quando estou desperto, penso. Quando durmo, penso. Toda a estrutura do meu ser é pensamento. Suas raízes são muito mais profundas do que sei. Tudo o que penso e faço e tudo o que sou é pensamento. O pensamento a criar prazer e dor, apetites, ânsias, resoluções, conclusões, esperanças, temores e questões. O pensamento assassina e o pensamento perdoa. Como posso transcendê-lo? Não é ainda o pensamento que quer transcender a si próprio? Krishnamurti. Ambos dissemos que, quando o pensamento está quieto, algo de novo pode existir. Vimos claramente este ponto e compreendê-lo claramente é a cessação do pensamento. Interrogante. Mas essa compreensão é também pensamento. Krishnamurti. De fato, supondes que é pensamento, mas é realmente? Interrogante. É um movimento mental que tem significação, uma comunicação a nós mesmos. Krishnamurti. Se há uma comunicação a nós mesmos, é pensamento. Mas a compreensão é um movimento mental com significação? Interrogante. É. Krishnamurti. A significação da palavra e a compreensão dessa significação é pensamento. Ele é necessário.
Na vida, o pensamento deve funcionar eficientemente, isto é, no domínio tecnológico. Mas vós não estáis perguntando isso. Estáis perguntando como pode o pensamento, que, como o entendeis, é o próprio movimento da vida terminar. Só pode ele terminar quando morremos? Esta é, com efeito, a vossa pergunta. Não? Interrogante. É. Krishnamurti. É a pergunta correta. Deveis morrer para o passado, para a tradição. Interrogante. Mas como? Krishnamurti. O cérebro é a fonte do pensamento. O cérebro é matéria e o pensamento é matéria. Pode o cérebro, com suas reações e respostas imediatas a todo desafio e exigência, pode esse cérebro ficar muito quieto? Não se precisa saber como pôr fim ao pensamento, mas sim se o cérebro pode tornar-se completamente quieto. Pode ele atuar com o máximo de capacidade quando necessário e a outros respeitos manter-se quieto? Essa quietude não é a morte física. Vede o que acontece quando o cérebro fica completamente quieto. Interrogante. Naquele espaço de tempo havia um melro, a verde árvore, o céu azul, um homem a martelar na casa vizinha, o som do vento entre as árvores, o pulsar do meu próprio coração, a total quietação do corpo, nada mais. Krishnamurti. Se houvesse reconhecimento do melro a cantar, então o cérebro estava ativo, interpretando. Não estava quieto. Isso exige realmente extraordinária vigilância e disciplina. A observação que traz sua disciplina própria. Não imposta nem criada por vosso próprio e inconsciente desejo de alcançar um resultado ou uma agradável experiência nova. Por essa razão, durante o dia, o pensamento deve funcionar eficientemente, sãmente e também observar a si próprio. Interrogante. Isso é fácil, mas como transcendê-lo? Krishnamurti. Quem está fazendo essa pergunta? É o desejo de experimentar alguma coisa nova ou é o interesse em investigar? Se é o interesse em investigar, deveis então investigar toda a atividade do pensamento, com ele vos familiarizar, conhecer-lhe todos os artifícios e sutilezas. Se fizestes isso, deveis saber que a pergunta como ultrapassar o pensamento é uma pergunta vazia. Ultrapassar o pensamento é saber o que ele é. O novo ente humano. Interrogante. Sou reformista, um obreiro social. Ante a monstruosa injustiça que prevalece no mundo, toda a minha vida tem sido dedicada à reforma. Fui comunista, mas já não posso seguir o caminho do comunismo que deu afinal em tirania. Todavia, continuo dedicado a reformar a sociedade a fim de que o homem possa viver com dignidade, beleza e liberdade e realizar o potencial que a natureza lhe deu e que ele próprio está sempre destruindo em seus semelhantes. Na América, observa-se uma certa liberdade, mas lá a propaganda e a padronização são muito fortes. A comunicação em massa está exercendo uma tremenda pressão na mente. Essa coisa poderosa que é a televisão, uma coisa mecânica inventada pelo homem, parece ter desenvolvido sua personalidade própria, sua própria vontade e ímpeto, momentum, e embora provavelmente ninguém, talvez nem mesmo algum grupo, a esteja utilizando deliberadamente para influir na sociedade. Suas tendências estão moldando até as almas de nossos filhos, e o mesmo acontece em diferentes graus em todas as democracias. Na China parece não haver mais esperança de salvação da dignidade do homem e da liberdade, e na Índia o governo é fraco, corrupto e inepto. Acho que toda a injustiça social prevalecente no mundo deve ser radicalmente alterada. Desejo apaixonadamente fazer alguma coisa nesse sentido, mas não sei por onde começar. Krishnamurti. Toda a reforma exige nova reforma e isso é um processo interminável. Assim, consideremos a questão de maneira diferente. Deixemos de parte toda a ideia de reforma e eliminemo-la de nosso sangue. Esqueçamos de toda essa ideia de reformar o mundo e vejamos claramente o que de fato está ocorrendo em todo o mundo.
Os partidos políticos têm sempre um programa limitado, o qual, mesmo que se realize, acarreta males inevitáveis que, por sua vez, têm de ser corrigidos. Estamos sempre a falar na ação política como se ela fosse a mais importante de todas as ações, mas a ação política não constitui a solução correta. Ponhamo-lo fora de cogitação. Todas as reformas sociais e económicas entram nessa categoria e temos também a fórmula religiosa da ação baseada na crença, no idealismo, no dogmatismo, na observância de uma certa receita considerada divina. Isso se põe à autoridade e à aceitação, à obediência e à total negação da liberdade. Embora preguem a paz sobre a terra, as religiões contribuem para a desordem porque são um fator de divisão. E também as igrejas sempre assumiram uma certa posição política em tempos de crise e, por conseguinte, são, em verdade, grupos políticos e já vimos que toda a ação política é divisória. As igrejas nunca negaram realmente a guerra, pelo contrário, apoiam a guerra. Assim, rejeitadas as receitas religiosas e bem assim as formas políticas que resta e que cumpre fazer. Naturalmente, a ordem cívica deve ser mantida, é preciso haver água nas torneiras. Se destruísse a ordem cívica, tudo teria de ser recomeçado da estaca zero. Assim, que cumpre fazer? É isso mesmo que eu estou perguntando. Krishnamurti, interessai-vos na mudança radical, na revolução total? A única revolução é a revolução nas relações entre o homem e o homem e entre os entes humanos. É só esta que nos interessa. Nessa revolução, não há planos pré-estabelecidos, nem ideologias, nem utopias conceptuais. Cumpre-nos considerar as atuais relações entre os homens e transformá-las radicalmente. Esta é a verdadeira revolução e ela deve ser imediata, não exigir tempo. Ela não pode realizar-se por meio da evolução que é temporal. Interrogante, o que estás dizendo? Todas as mudanças históricas se realizaram no tempo, nenhuma foi imediata. Estás propondo uma coisa verdadeiramente inconcebível. Krishnamurti, se necessitais do tempo para efetuar a mudança, supondes que a vida ficará em suspenso durante o tempo necessário para efetuá-la? Não ficará em suspenso. Tudo o que tentares para realizar a mudança estará sendo modificado e perpetuado pelo ambiente, pela própria vida. E esse trabalho, portanto, nunca terá fim. E o mesmo que queria purificar a água de um tanque que se está enchendo constantemente de água suja. O tempo, por conseguinte, está fora de cogitação. Ora, que é que poderá efetuar essa mudança? Não pode ser a vontade, ou a determinação, ou a escolha, ou o desejo, porque tudo isso faz parte da entidade que queremos modificar. Cumpre-nos, pois, averiguar o que se pode fazer, prescindindo da ação da vontade e da determinação, que sempre gera conflito. Interrogante: existe alguma ação que não seja da vontade e da determinação? Krishnamurti, em vez de fazermos essa pergunta, penetremos muito mais profundamente e vejamos que, na realidade, é só a ação da vontade e da determinação que requer mudança. Porque o único mal existente nas relações é o conflito entre os indivíduos ou dentro dos indivíduos e esse conflito resulta da ação da vontade e da determinação. Viver sem essa ação não significa vegetar. O que principalmente nos interessa é o conflito. Todos os males sociais que citaste são a projeção desse conflito no coração de cada ente humano. A única mudança possível é a radical transformação de vós próprios em todas as vossas relações agora mesmo e não num vago futuro. Interrogante, mas como posso erradicar completamente dentro de mim este conflito, esta contradição, esta resistência, este condicionamento? Intelectualmente compreendo o que estás dizendo, mas só o sentir apaixonadamente poderei mudar. Mas eu não o sinto apaixonadamente. Para mim, isso é uma mera ideia. Não o vejo com o coração. Se eu tentar agir na base dessa compreensão intelectual, ficarei em conflito com uma ou outra parte mais profunda de mim mesmo. Krishnamurti, se puderes ver real e apaixonadamente essa contradição e esse próprio percebimento, será a revolução. Se vires em vós mesmo a separação entre a mente e o coração, se a virdes realmente e não apenas a conceberdes teoricamente, o problema deixará de existir.
O homem realmente apaixonado em relação ao mundo e à necessidade de mudança deve estar livre da atividade política, do conformismo religioso e da tradição. Quer dizer, livre do peso do tempo, livre da carga do passado, livre da ação da vontade. Este é o novo ente humano. Eis a única revolução social, psicológica e mesmo política.